Já dizia Benjamin Franklin, nada é mais certo neste mundo do que a morte e os impostos. Vamos desmistificar isso? Eu sou Sérgio Aires, esse é o Taxi Jam. Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um episódio do Taxi Jam. Hoje nós estamos aqui com um convidado que dispensa apresentação. É um cara que a gente tem o maior orgulho de trazer aqui, uma honra. Presidente do Conselho Empresarial de Competitividade da FIJAN, Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro. Diretor técnico da Sistabtech, uma empresa especializada aí em no breaks. Amante do rock and roll, principalmente. Cara com um excelente gosto musical. Tô falando do Felipe Meyer, meu amigão. Prazer. Como é que você tá, Sérgio? Bem. Obrigado pelo convite. Eu te agradeço, irmão, por estar aqui. Prazer enorme estar aqui contigo. Filipão, como é que tá aí a preocupação, o movimento das indústrias aí em relação a esse novo período que a gente está vivendo, a transição da reforma tributária do consumo? E, além de responder essa pergunta, eu queria que você falasse mais aí sobre a tua atuação, né, no conselho das empresas lá da FIJAN, no Sistabtech. Deixa eu te contar um histórico, então, um pouquinho do meu passado, né? Eu sempre fui audacioso. Eu comecei a trabalhar com 17 anos e aos 21 anos eu abri uma empresa. Depois de 2 anos tive um problema com a sociedade, fechei, tive 4 empregos. Aos 25 anos era gerente de filial, sempre me destaquei. E depois eu e meu irmão montamos a Sistab, na época tinha mais um sócio, hoje não faz mais parte. E nós temos hoje o mesmo CNPJ há 37 anos, né? Passando por todas as mudanças. E agora vem mais uma, né? Então essas mudanças, toda mudança cria ansiedade, né? Cria expectativas e a gente fica ansioso. E eu vim aqui para tirar essas dúvidas com você. Aqui não tem roteiro. É. Eu vi que você trouxe aí suas anotações. Isso. E assim... As minhas dúvidas, tem algumas aqui, ó. No nome do podcast é justamente esse. A premissa é como se fosse uma jam session, né? Que é uma reunião de músicos que faz ali um ensaio sem roteiro, é tudo no improviso. E a gente vai bater esse papo aqui também sem roteiro, sem amarras. Isso. E a gente com certeza vai chegar numa dúvida que vai tocar o coração de alguém, né? É assim, como eu aprendi nos livros de venda americanos, que quando você começa a ficar maduro em vendas, você deve se associar. Procurar uma associação, um sindicato, alguma organização que você multiplique seu conhecimento e faça um network maior. E eu segui esse caminho, né? Há uns 20 anos atrás eu entrei num sindicato, que é o Sinditec, Sindicato da Indústria de Informática. Fiquei 10 anos lá com cargos e há 10 anos atrás eu fui eleito presidente, estou no 4º mandato. E esse network ele é muito interessante. Muito. Né? E esse sindicato ele é federado à FIJAN, e a FIJAN é uma organização impressionante, né? Eu digo que é uma casa da transformação, porque desde o SESI, que transforma uma criança quando entra na escola SESI, o SENAI na escola técnica, e o empresário ele faz cursos lá dentro, não é só o network, você tem aprendizados, palestras. Assim, chega muito pouca gente, né? Esse conteúdo todo que a FIJAN ela disponibiliza, né? Não, ela é rica em disparar as mídias sociais. Não, estou dizendo que assim, as pessoas de fora às vezes têm dificuldade de saber. Tem, e eu entendi o que você falou. Entendeu? Entendi. Hoje, na pandemia, uma discussão que nós tratamos lá dentro foi o seguinte: como o associado, como o empresário vai chegar lá? Ele não consegue entrar na porta. Nós temos que entrar dentro da empresa dele, via canais de aplicativos. Aí foi criado o Conecta isso, Conecta aquilo, para vários setores. Por exemplo, economia circular foi criado. Então, assim, várias coisas foram criadas para nós conseguirmos entrar dentro do cliente. Porque hoje você fazer um evento e atrair gente é difícil. As pessoas não querem sair do seu gabinete para ir num lugar. Hoje é tudo digital. E hoje, né, a Casa FIJAN que ela tem esse ambiente mais de encontro, né? A Casa FIJAN é um marco histórico, né, de inovação, de eventos. Se você acompanhar pelo site deles, tem evento quase toda hora, vamos falar assim. A briga por espaço lá é grande, né? Você tem que pedir um espaço para daqui a 60 dias.
porque é o tempo todo. E outra coisa é o nível. O nível das pessoas que vão dar palestra, cursos, é sempre de excelência. É difícil você sair de lá decepcionado com alguma coisa, né? Eu já fiz vários cursos pela Fijan. O último que eu fiz agora foi um curso de conselheiro. Os professores eram da PUC, né? Então é tudo assim, é Fundação Getúlio Vargas, é tudo PUC, é tudo alto padrão. Então você percebe, às vezes, quando não é internacional alguma coisa, né? Então, assim, é um lugar muito interessante. Então, voltando à minha história, quando eu entendi que eu tinha que entrar nesse mundo de associativismo, divulgar mais a minha empresa, porque tocar um negócio não é fácil. Com certeza. Você ser diretor de uma empresa, você vai dirigir sua empresa para onde? Aonde é que está o dinheiro no mercado? Onde é que estão acontecendo as coisas? Onde é que tem investimentos que... olha, chegou lá na empresa e falou assim, olha, agora o mercado hoteleiro vai estar em alta. Vamos tentar fazer negócio com a parte de hotelaria. Então você vai abrindo espaço onde é que os negócios estão indo. Direcionando a bússola do negócio para onde está ali Os investimentos. os investimentos. Né? Então isso ajuda na direção da empresa, além do contato com pessoas. É lógico que isso depende muito de cada um também. Você tem que fazer a sua parte, você tem que participar, você tem que frequentar, você tem que conviver com esse ambiente. E participando lá, fui convidado na época pelo presidente da época, o Eduardo Eugênio, me convidou para presidir o Conselho de Competitividade. Hoje estou em outros conselhos, estou na cadeira da FAPESG, na cadeira como conselheiro nas cadeiras da Fijan. Então, assim, você amplia o teu universo muito grande. Eu aprendi muito lá dentro. Eu cresci muito como empresário, como cidadão. Eu cresci muito. Então, para mim, foi um negócio muito importante. E eu recomendo isso para os empresários, né? Eu chamo os empresários assim, você faz parte de algum sindicato? Talvez. Vamos prestar atenção nesse seu sindicato, se ele tem alguma coisa. Tem uns que não fazem nada. E tem uns que são extremamente ativos. Ficou muito estigmatizado, né? Porque assim, eu pensar uma coisa é você pensar em sindicato com a cabeça, de repente, de um CLT. Sim. Né? O cara que ele não enxerga benefícios com o sindicato, que não faz nunca coisa por ele e tal. Outra coisa é você enxergar o sindicato na cabeça de um empresário, empreendedor. E o nosso é patronal, então é para o empresário, né? Mas a gente também cuida dos funcionários. Os projetos, toda a paridade que nós temos com sindicatos de trabalhadores, o assunto sempre são os funcionários, né? Então a gente tem. E o SES, o Senai e a Feijão trabalham para isso, né? Para o bem-estar geral. Porque a ideia é desenvolver o Rio de Janeiro. E sem uma mão de obra qualificada. Por exemplo, lá no Sinditec, nós pedimos à Fijan para criar um centro de excelência de inovação. Cara, eu estava nessa reunião de apresentação, achei isso fantástico. O Digitec, né? E Digitec, fala um pouco pra gente aí. Porque tem um centro de excelência de mecânica. Mecânica, como é que é? Tem motor da Volkswagen, da Fiat, da Ford, da Chevrolet, e os alunos vão aprender ali. Tem de construção civil, que tem porta de incêndio. Tem centro de excelência de solda ali na Tijuca, ali perto da UERJ. Sai ali o pessoal para a área naval, né? Área offshore. Então tem vários centros de planificação, tem centros de excelência. E agora está sendo... E o TI era um negócio pequeno, era uma coisa, ficava ali na Tijuca. Eu digo, isso é pouco, todo mundo tem um centro de excelência e TI não tem isso, e TI é transversal a todo mundo, né? Não, é o futuro, né? É o futuro, tá no nosso bolso aqui o dia inteiro, E aí a Fijan comprou essa briga, em 2 anos eles contrataram o Bona lá de São Paulo, um especialista sensacional, tem que tirar o chapéu para ele montou o centro de excelência, vai ser inaugurado amanhã, onde todos os grandes players, tipo Oracle, Google, Cisco, estão lá dentro, querem estar lá dentro, e todos os cursos os alunos saem com certificado dessas chapas, dessas bandeiras, dessas marcas. Sensacional. O cara sai formado um especialista em cada bandeira. Especialista nessa. Ele não é um especialista no modo geral, não. Ele é focado, treinado naquela... Ele vai sair como especialista de cada... Especialista com aquela marca de uma empresa internacional. E por que isso? Porque o mercado está carente de mão de obra, né? Em todos os setores, praticamente. E TI é um deles. O cara sai com o selo da Google, o selo da... Exatamente. Isso. Formado, né? Formado. Geração de mão de obra, porque os empresários batem lá no sindicato assim, eu tenho 200 vagas para Python, eu tenho 200 vagas para isso, eu tenho 400 vagas, e eu não consigo mão de obra, a empresa tal me levou meus funcionários. A gente passa lá por isso, né? Como resolver esse problema, né?
E o problema da educação é um negócio bem complexo, né? Porque a base é ruim, eles chegam lá com dificuldade. Educação no modo geral, né, cara? Assim, até no nosso primeiro episódio aqui, a gente comentou com o nosso convidado Silvio aqui, que assim, o Brasil ele não tem uma base educacional boa, isso se reflete também na formação de mão de obra, mas também no empreendedorismo. Total. Porque se você pegar todas as estatísticas, o número de empresas que abrem e fecham no curto período de tempo é surreal, é muito alto. É muito alto. O Brasil, ele, por si só, ele não estimula o empreendedorismo de uma maneira geral. O cara tem que aprender na marra. Isso. Geralmente é É o que assim, aconteceu comigo. geralmente é assim que funciona, né? E a gente sabe, cara, tudo bem que numa sala de aula você não vai aprender, você vai aprender muita coisa, mas outras você tem que aprender por experiência própria, mas o cara tem que ter uma base. Eu Bem, acho. que hoje tem a IA aí, o pessoal fala, se você não sabe o que perguntar, se você não sabe o que está escrito, se está certo ou não, se você não sabe dar o prompt certo, como é que vai funcionar isso, né? Deixa um monte de dúvidas pairando por aí, né? Exatamente. Lá na empresa, a nossa empresa ela é o seguinte, nós construímos essa empresa para vender no breaks, infraestrutura para data center. Hoje a gente pega desde a subestação, banco de capacitores, grupos geradores a gás, que é um negócio muito interessante, você sai fora do diesel, que dá muito problema, ar-condicionado de precisão, inclusive para IA. Isso é um outro assunto muito polêmico, vamos tocar nesse assunto. Ar-condicionado para IA. Porque estão divulgando que ele é o maior consumidor de água do planeta, né? Vamos falar assim, estou exagerando aqui. Eu tive numa palestrazinha numa universidade e uma professora falou assim, não, nós estamos preocupados com o Rio Paraíba do Sul, vão acabar com a água do Rio Paraíba do Sul por causa da cidade data center que estão montando aí de Janeiro, né? Isso já acabou, isso não existe mais, né? Porque antigamente você fazia Você tinha o data center aqui com... Como é que funciona assim? Vamos no mais prático possível. Explica pra gente aí. O servidor tem 2 canos de entrada e saída de líquido. Para resfriamento. Para resfriamento. Entra um fluido refrigerante ali dentro. Como se fosse uma usina nuclear lá ainda, por exemplo. O radiador do carro, a mesma coisa que uma usina nuclear, tá? Então entra um líquido ali para resfriar. Esse líquido volta para uma bomba e ele fica circulando dentro do servidor e dentro dessa bomba. Essa bomba fala com outro sistema externo que vai resfriar esse líquido aqui e não torre de evaporação. Torre de evaporação é aquele troço verde que você vê em cima dos prédios, Sei. que aquilo ali, a água cai ali, vai esfriando e vai evaporando. Então tem uma evaporação enorme. E a temperatura dentro de uma máquina dessa tem que ser menos de 100 graus. Tem gente que chega a dizer que chega a menos de 240 graus. Eu não vi isso ainda nas literaturas. Zero absoluto. É um negócio muito intenso, né? Mas tem... O IBAMA já tem algum tipo de certificação? Não vi isso. Eu sei que hoje o sistema é fechado. Novidade também. É novidade. O sistema é fechado. Mas no Texas acabou com a água da cidade. Mas era sistema aberto. Hoje isso já passou, isso já mudou. Então as tecnologias já mudaram. Hoje eu represento a Schneider, por exemplo, nessa parte de refrigeração para data center. Não tem nada de sistema aberto, o sistema fechado não tem nada de grande consumo. A cada 4 meses você vai conferir o nível de fluidos, de água, então isso mudou. Então a gente tem essa parte de refrigeração também para data center, uma parte de isolamento térmico que tem a ver com isso, e esse perfil. Então a gente atende até o quadro de distribuição, desde a entrada do prédio até o quadro de distribuição, a gente atende isso aqui. Nós estamos agora com um projeto de construir praticamente quase um data center inteiro nessa parte de infraelétrica, e assim, todas as bandeiras melhores de marcas, Delta, Engetron, Sec Power, todos os principais estão dentro com a gente. Então, ou nós estamos com eles, né? Então, a gente tem um portfólio muito bom, 37 anos, tem que aprender a lidar com os melhores, daí você tem que, né? Vai peneirando o que é bom, o que é ruim, você vai fazendo seu nome. E a gente tem uma carteira de clientes interessantes também. Então, só que precisamos crescer, né? E aí vem a reforma tributária, que é o assunto daqui, desse momento. Isso aí que eu ia pegar esse gancho agora. Como E as você falou. novidades, e uma delas é a reforma tributária. Eu presenciei uma etapa lá do teu crescimento, que é um dilema não só seu, mas de muitas empresas, que é justamente
quando você atinge um patamar de faturamento e que o Simples Nacional para você Sim, já não resolve. já não resolve. Como você viveu isso, cara? Olha, o tempo todo buscando. A Sistab era uma empresa que aceita a mudança. A gente não fica engessado, assim deu certo a vida inteira, eu vou continuar assim. Não. Né? O que está acontecendo que a gente pode mudar para melhorar? Esse é o pensamento dos sócios o tempo todo. Que é eu e meu irmão, Fernando, a gente está sempre procurando. Ou ele ou eu atrás da novidade, assim, vamos avaliar isso aqui. Né? Então, toda vez que aparece uma dificuldade, a gente vai atrás. E, na época, nós chegamos a você para nos ajudar, né? Hoje temos um lucro real, etc e tal. Então, as mudanças, elas sempre acontecem. Eu me lembro da surpresa de vocês, assim, né? Quando a gente, principalmente com o Fernando, abraço, Fernando. Próxima vez é você aqui, tá? Isso. Me lembro da primeira vez que a gente começou a sentar para fazer uma avaliação dos fornecedores, porque principalmente muitos materiais que vocês utilizam são importados ou com Outros estados. de importação de outros estados, ou seja, o crédito de ICMS muito baixo. Isso. E no meio disso tudo tinha parceiros até de longa data que eram de Simples Nacional, que para você como lucro real na apuração do ICMS principalmente impactavam muito. E cortar isso na carne, assim, enxergar isso como novidade, cara. O Fernando fazia conta todo o tempo. Isso. Todo momento. Nessa sua ida lá, nós tiramos alguns fornecedores do nosso portfólio por questão fiscal. Se tornava inviável, você fica fora de mercado. Ou você aumenta o preço, fica fora de mercado, você não vende também, não adianta nada. Então, teve parceiro que nós tivemos que tirar, porque o teu estudo mostrou que a gente estava trocando dinheiro, né? Então, o pessoal era lá do Sul, a gente tem uma marca interessante até, nós tiramos, não inviabilizou, a gente viu que era inviável. E substituindo por marcas. Hoje a gente tem uma parceria muito forte com a Intelbras também, que é uma marca muito forte. A gente precisou montar uma engenharia lá para se adaptar a esses Intelbras. Ser parceiro estratégico. Tem como você tirar. É uma marca forte. É uma marca forte. Mas o ponto positivo dessa mudança sua, assim, porque a mudança de vocês lá, é porque quando vocês migraram para o lucro real, e aí a gente vou aproveitar esse gancho para a gente transportar para a reforma tributária, ao fazer essa migração para o lucro real, você abriu uma porta da não cumulatividade, de você justamente fazer o planejamento contando com créditos e débitos, né? A sistemática dos impostos, você levar em consideração o tributo na sua precificação, na sua forma de cotar as compras. E a reforma tributária, meu amigo, ela vai abrir essa porta ainda. Porque a gente vai começar a falar de IBS e CBS, e são impostos que a gente vai para a era da não cumulatividade plena. Você já ouviu falar desse termo? A preocupação no momento não está aí. A preocupação está na transição. Também. Esse momento é que está preocupando. Você vai conversar com os funcionários, como é que vai ser? Como é que eu vou mudar isso? Qual o prazo, se eu errar, qual o prazo que eu tenho para corrigir? Até o governo, assim, já saíram 4 notas, nos últimos 15 dias saíram 4 notas técnicas. Ampliando o prazo, tirando a validação. É até difícil eu te explicar como vai ser, porque a todo mundo está levando. É difícil. Mas a transição vai ser basicamente o novo e o velho caminhando lado a lado. Nesse primeiro ano que nós vamos agora para 26, nós vamos ter já o destaque das alíquotas testes. E nós estamos aí nessa correria agora, principalmente, cara, na parametrização dos sistemas. Você preencher os campos necessários, né, as alíquotas de IBS e CBS de teste, C-Classe TRIB, CST novas. E isso os teus funcionários vão ter que estar atentos. Porque eles vão, principalmente os que estão ali na linha de frente, aí emitindo nota fiscal, lidando com o sistema toda hora. Eu sei que a ferramenta que você usa, e já sei, inclusive, que ela já está, inclusive, no layout, atendendo o layout novo. Era a minha próxima pergunta.
Entre as empresas grandes e as pequenas, né? A gente, como lida com muita empresa, sindicato, federação, essas coisas, quem é que vai ter mais dificuldade? O pequeno, que ele é, às vezes, uma empresa familiar, que é coisa até muito simples, vamos dizer assim. Às vezes nem tem um sistema implantado direito, ou comprou na esquina um sisteminha da loja, ou a empresa grande que tem uma estrutura maior. Como é que você vê esse cenário aí para as empresas? Na minha experiência atual, principalmente nesses últimos meses que a gente que as empresas começaram a Te preocupar? se preocupar de fato, o pequeno, ele tem esse aspecto. A dificuldade do pequeno é a falta de informação, às vezes. Ele não sabe do que ele precisa, mas a gente consegue direcioná-lo para uma ferramenta, para uma instrução, para um regime tributário. Você pega ele do zero e você caminha com ele junto para essas mudanças, né? Você consegue guiar eles ali nesse tipo de mudança. Para as empresas grandes, a dificuldade tem sido maior. Pensa comigo, como é difícil mudar um elefante de lugar, um gigante de O lugar. cara que tira uma nota fiscal por dia, o cara que tira 1.000, né? O cara que usa um sistema mais robusto, que depende de atualizações, e que essas atualizações elas fez aí tudo filiais, centros de custos. Um sistema muito famoso no mercado que, assim, ele utilizava uma fórmula de cálculo de tributo. Ele teve que criar do zero uma nova fórmula, mas isso mexe com o financeiro, mexe com outros departamentos. Então, mudar um gigante de lugar é muito mais difícil. Não é impossível, mas dá mais trabalho. Sim. Nesse primeiro momento, o que está dando mais trabalho são os gigantes. Mas os pequenos é aquele que eu te falei. A dificuldade do pequeno, às vezes, é o orçamento. Se falta de instrução. Porque entenda bem, não é que você ter uma consultoria, uma ferramenta boa, custe caro para o pequeno. É que o pequeno ainda não sabe que ele precisa, desde o início da empresa dele, ele ter essa consciência desses custos para ele sobreviver, porque é o que vai fazer diferença para ele quando ele estiver competindo de frente a frente com os grandes para ele crescer com a empresa. É fundamental você saber que você precisa de uma ferramenta e que os tributos eles fazem parte do teu dia a dia. Eu sempre digo que quando você monta uma empresa, você pintar geladeira, você sabe pintar fogão. 2 técnicos montam uma empresa. Cadê o administrador? Cadê a parte jurídica? Cadê a parte fiscal? Eles vão descobrir depois, né? E uma coisa do pequeno é que ele fala assim, eu já tenho um contador. E acha que tá tudo resolvido. Mas principalmente agora, com a reforma tributária, esse tipo de terceirização de responsabilidade vai ter que ficar coisa do passado. Porque os tributos eles vão fazer já são parte do dia a dia. Mas vão fazer cada vez mais parte do dia a dia das empresas. Eu acho sim que o Brasil ele ainda é bastante complexo nessa parte tributária, né? Quando você conversa com o presidente de uma multinacional, ele fala assim, eu consigo até explicar para os meus diretores lá fora como é que é, mas eles não conseguem entender, porque é muito complexo, né? O Brasil ainda é o país das oportunidades, ainda tem muita coisa para a gente mudar aqui, para a gente fazer. Tem muito para crescer, as nossas empresas, tudo isso. E aí esses ajustes, acho que eles têm que acontecer. Pode ser que a gente não acerte todos de uma vez, mas vai se ajustando e vai acertando. A gente não consegue ganhar todas. Né? Então a pergunta crucial e eu vou pagar mais imposto ou menos imposto, que todo mundo quer saber, né? A reforma tributária ela não veio para você pagar menos imposto. A reforma tributária ela veio para facilitar a forma como você apura, porque gasta-se muito em termos de financeiros e em termos de horas, né? As empresas para cumprir obrigações acessórias, né? E, por incrível que pareça, no meio disso tudo, todo mundo perde, mas o governo tem perdido muito mais. Você vê séries de discussões entre STF, CARF, né? E tem aumentado o número do contencioso. Então, o grande desafio do governo com a reforma tributária foi planejar algo que seja fácil de se apurar e que ele não perca. Uhum. Não perca. E sim,
em alguns aspectos, você vai pagar mais imposto. Sim. Não pense que não vai. No início, né, quando começou aí discussão de reforma tributária, o pessoal estava projetando um IVA dual de 25%, 26%. Hoje nós temos o simulador lá que já está em 28%. Pode aumentar. Sim. E aí a importância do controle, né? E cuidado do controle e a importância do... Entendimento. Você vai ser apresentado por essa palavra agora, cara, que vai ser... Coloca na sua cabeça que vai ser muito utilizada. A importância de ter um tax manager na empresa. O tax manager, ele é além dos profissionais de TI que a gente pode falar, inteligência artificial, esse vai ser o profissional do futuro com a reforma tributária. É o cara que vai estar no dia a dia da tua empresa e ele sabe, ora, o IVA dual é a alíquota base, 26%. Mas a gente já sabe também, como eu te falei, vamos viver o período de não cumulatividade plena. Ou seja, ao passo que IBS e CBS, eles incidem sobre quase tudo, a contrapartida é que eu também vou ter crédito sobre quase tudo. Ok. Entendeu? Entendi. E esses créditos vão ser fundamentais para a gente diminuir essa carga tributária base que a gente está discutindo aqui agora. Então, entre quem vai pagar mais e vai pagar menos, na alíquota que o governo já colocou para a gente já sabe, no meio desse furacão, tem um tax manager ali para te ajudar a otimizar o pagamento desses tributos. Para melhorar a tua precificação, para melhorar as suas compras, garantir que o tributo seja algo que você vai pagar e não vai sentir. Interessante. Entendeu? Entrar no detalhe, né? Porque assim, a gente fica ouvindo, as redes sociais estão cheias de todo tipo de comentários, né? Eu sempre falo do macro, né? Vai acontecer isso, mas ninguém entra nos detalhes, né? Então, ter um especialista, ter um cuidado maior com isso vai ser de extrema importância, né? Vai ser o diferencial. Vai ser o diferencial. Isso é muito interessante essa sua colocação, né? Porque a gente diz, não, vai pegar o sistema, vai trocar isso por esse, por aquele, o fornecedor do meu sistema, do meu software, da minha plataforma vai atualizar e pronto. Não. Se você não cuidar disso direito, você pode se arrebentar, você pode ficar fora de mercado, você pode ter prejuízos. Acho que bem interessante a sua colocação, do cuidado que você vai ter que ter com o que está fazendo, né? Com certeza, cara. Cada vez mais a instrução, ela, a nível tributário, ela vai ser o ponto de partida. A gente costuma usar uma frase aqui também direto, Felipe, assim, nesse período aí, a gente vai ver muitos impérios serem construídos e outros ruírem. Muitas práticas. Eu acho que eu sei onde você quer chegar. Entendeu? Quem não cuidava direito das suas coisas vão se atrapalhar. Aquele jeitinho sueco. No Brasil não existe. Isso, entendi. Tem, entendeu? Aquele jeitinho sueco, o cara que ele gestava um doping financeiro na empresa com aquele tributo que ele deixa de recolher. Lá na Suécia é uma prática muito comum. Sim. É o seu Bjorn lá, o mercadinho do Bjorn, a indústria do Bjorn, ele faz muito disso, né? Às vezes o negócio dele não é rentável, mas ele acha que está rentável porque ele deixou de pagar alguma coisa. E a gente sabe que acontece isso. Uma concorrência desleal, sim, mas isso gera tudo isso. Isso está com o dia contábeis. Então, esse cara, ele precisa sair do lugar. Eu lembro uma vez quando a gente trocou de contador, ele falou assim, vocês têm tudo dentro da lei, eu tiro nota fiscal de tudo. Ele falou, graças a Deus, você está no caminho certo. Você está no caminho certo, porque quem não anda dentro da lei, um dia vai se arrebentar, né? E cada vez vai mais fechando o cerco, né? Vai se amarrando, mas acho que... A gente tem esses dois perfis, né? Aquele empresário que ele terceiriza tudo, né? O meu contador toma conta de tudo. Mas também a gente tem aquele contador que vende, que vai tomar conta de tudo. Sim. Não, deixa comigo que eu dou um jeito. Também é preocupante. Entendeu? Se alguém está assistindo esse vídeo, o contador ele faz um comentário, fica atento. Fica preocupado porque não é bem assim, não. Agora eu queria te perguntar uma coisa, né? O que é a diferença entre o IBS e o CBS?
a diferença de um para outro, primeiro é o seguinte, o IBS, ele veio para substituir o ISS e o ICMS, que a gente conhece hoje, certo? Então, o IBS, nesse período de transição, ele vai começar com uma alíquota menor da de teste, né, com 0,1. Ele vai ser gerido pelos municípios. Primeiro, você já ouviu falar que vai ter um comitê gestor, né? Positivo. Então, esse comitê gestor, ele vai ser responsável por distribuir, gerir, criar obrigações acessórias para a gestão desses tributos, né? E o IBS, naturalmente, ele veio para substituir ICMS e ISS, Serviço e Mercadoria, tá? Ok. A CBS, que tem uma natureza de contribuição, ela vai substituir PIS e COFINS. Esse já tem uma premissa mais de imediato, porque nós vamos começar agora em 26 com a alíquota teste e a CBS vai iniciar com a parcela maior, a fatia maior, 0,9. Por quê? Porque só tem um ano de transição da CBS, que é 26. 27 já muda. 27 já muda. E aí a gente já começa a ser cobrado efetivamente na CBS, em 27. PIS e COFINS saem de cena e a CBS entra para ficar. A alíquota ainda não foi definida, porque justamente esse período de teste serve para isso, né? Toda essa parametrização fiscal, esse código de benefício que a gente está fazendo, toda essa mudança de sistema que a gente está fazendo agora no final de 25, é para justamente o governo fazer essa calibragem de alíquota. Entendi. Para ele saber a alíquota que ele vai cobrar como base. Então, assim, é difícil a gente estipular qual vai ser a alíquota, porque só o governo vai saber o ponto de calibragem. Acho que não está definido ainda. Para ele não perder a arrecadação. Sim. Mas a premissa, basicamente, a diferença desses dois tributos é essa. Ok. A CBS é federal, tá? O IBS e o CBS também é de gestão de... O IBS também é federal, o IVA dual é federal, mas ele tem a participação dos estados e dos municípios. Uma outra dúvida que paira para mim é a seguinte: nós vamos ter crédito ICMS. E como é que eu volto com esse dinheiro para mim? Como é que vai ser? Eu vou bater as minhas guias atuais? Como é que eu vou conseguir manipular esse crédito ICMS? Como é que eu vai... Você fala com o saldo acumulado e agora. Isso. Então, vamos lá. O ICMS, ele só está programado para finalizar em 2032. Tá? Então, a gente vai viver uma transição de ICMS. Então, se você tem saldo credor de ICMS, naturalmente, você vai abater do próprio ICMS daqui até 2032. Ele tem uma alíquota de transição, sai um, entra outro aos poucos, entendeu? E você até 2032, caso você não acumule mais, você tem até 32 para abater. E dentro do ICMS ainda vai ser criado uma comissão para avaliar justamente isso. Créditos e benefícios fiscais. Porque também tem muita gente preocupada com os benefícios fiscais. E os benefícios fiscais, eles vão acabar. Mas isso agora me preocupou. Se eu fizer um distrito industrial onde eu tenho benefícios fiscais, isso vai... Em 2000... A tendência vai mudar. Mas foi criado também um fundo para gerir o impacto disso. Nada vai ser tirado do dia para a noite. Eu quero dizer isso. Entendeu? Essa tua preocupação com os créditos, com os benefícios fiscais, é gradual. Isso vai ser gradual, isso vai ser discutido ainda vai ter muita água para passar debaixo dessa ponte. Existem vários projetos, né? E você vai conversar com políticos no estado do Rio de Janeiro, já conversei com vários. Eles falam assim: poxa, nós vamos criar 50 distritos industriais no Rio de Janeiro. Aí vai conversar lá com o Senai, e a gente pega a escola que é dentro de estar desativada e faz um curso Senai profissionalizante. Tem uma série de projetos circulando.
Mas todo mundo pensa que tendo uma área que tenha benefícios fiscais. Então, assim, existe o projeto do Porto aqui, que estão querendo esticar para São Cristóvão para ter benefícios fiscais. Então, quando você fala em tirar benefício fiscal, assusta até os projetos, vamos dizer assim. Mas pensa comigo, por que o benefício fiscal é criado? Para incentivar a trazer a empresa para dentro do estado, do município. Uma guerra fiscal. Sim. A premissa do Imposto Único Nacional é para acabar com isso. Já entendi. Sacou? Entendi. Então, assim, não é que vai acabar o benefício. Não entendi. A premissa é igualar o jogo. Ok. A promessa é igualar o jogo. Se isso vai se concretizar, há uma outra história. Outra coisa é paridade com os outros estados, né? Isso o Rio de Janeiro. Por exemplo, vou usar o caso da tua empresa, cara, que você comprava material beneficiado com conteúdo de importação do Rio Grande do Sul. Pô, o crédito do ICMS é 4%. Você vende majoritariamente para dentro do Rio de Janeiro, que é uma alíquota de ICMS a 22%. Então você já tem uma queda vertiginosa, um aumento vertiginoso do custo. Sim. Entendeu? Com o IBS na jogada e o CBS na jogada, vai igualar. A alíquota do Rio Grande do Sul vai ser a mesma que vai vir para cá, que vai ser a mesma que você vai repassar. Essa paridade é fundamental. É fundamental. E outra, cara, o crédito que você aproveita aqui, você vai dar o crédito também para o teu cliente. Eu sempre falei o seguinte, São Paulo fabrica para o Brasil e o Rio de Janeiro só consegue vender no Rio de Janeiro por causa da parte tributária. Então nós ficamos sempre muito engessados. Isso não deixou o Rio de Janeiro muito isolados. Se você tirar a Petrobras do Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro como indústria ele é muito buraco. Porque tem a indústria do petróleo. Mas se você afastar a indústria do petróleo, a gente fica muito pobre. E acho que isso vai ajudar a desenvolver muita coisa. Para nós, o estado do Rio de Janeiro vai ajudar muito. Eu acho que em termos do tributo sobre o consumo, vai igualar o jogo. Mas agora falando sobre os outros impostos, né? A parte territorial, os incentivos, que isso não é governo do estado mais, isso aí são os municípios. Sim. Né? Que aí vai depender de um relacionamento entre estado e município. Eu acho que isso pode ser discutido aproveitando, é uma oportunidade de você igualar o jogo a nível de tributação sobre consumo, e você trazer incentivo para as outras áreas de tributos, né? Você fazer um incentivo aí de imposto territorial, área construída, etc. Sim. É uma oportunidade agora, não só para o estado do Rio, mas outros estados que, industrialmente falando, são menores, né? Sim. Da gente distribuir essa renda, cara. Distribuir essa renda, tirar a concentração, tirar a concentração sudeste. Entendeu? Muito interessante isso. Eu acho que o Rio de Janeiro vai ter um ganho muito grande nessa parte. Sim, sem dúvida. Espero que os nossos governantes não criem nenhuma dificuldade de aumentar o imposto que seja da mão deles para diminuir a burocracia. Diminuir a burocracia. Na verdade, uma coisa que está acontecendo hoje que eu tenho percebido a gente fala com a secretária Tatiana Roque da prefeitura, a gente fala com o secretário do estado, com o federal também. Eles estão muito preocupados em automatizar, em botar IA dentro do governo, e a gente fica muito feliz com isso. Inclusive lá no Digitec já foram visitar a gente, o estado, o município, eles estão querendo acompanhar o mercado. Né? Isso, eu acho isso muito importante, porque não adianta você querer sair acelerando e ficar ancorado no passado, né? Porque o estado não consegue te acompanhar, você vai tirar um alvará, em vez de sair em 40 horas, sai em 40 dias, né? Então, se você não tiver o estado te acompanhando, você fica muito engessado, né? Então, eu percebo que estão querendo desengessar muita coisa. Isso é um ponto muito positivo. Isso é uma informação importante que você está trazendo aqui, cara, que, assim, você é um cara que permeia muito bem nesses bastidores e tem essa preocupação, né, cara? Sim. Um amigo meu trabalhou na junta comercial para tirar essa burocracia toda, sair alvará mais rápido. Você conversa hoje com a secretária de tecnologia, que eu falei, a Tatiana Roque, ela é acadêmica, ela veio lá do fundão, então são pessoas bastante interessantes, um bom nível.
Você vai conversar com a ministra da Ciência e Tecnologia, que é a Luciana Santos, ela é engenheira elétrica, depois é doutorado, depois é graduado. Então você começa a ser o secretário federal, que é o Luiz Fernandes, ele foi reitor da universidade. Então você começa a bater em algumas pessoas, você começa a entender que eles estão dentro, sabe o que está acontecendo. E estão tentando mudar isso aí, né? E isso é muito importante, porque nós somos empresários. Aí você precisa de uma certidão, demora 180 dias para sair uma certidão. De negócio. Você perde negócio, a economia você é prejudicada, você perdeu uma concorrência, um negócio, uma coisa assim. Então é muito interessante ver o pessoal se modernizando para acompanhar, porque a dinâmica está violenta, né? A tecnologia deu uma acelerada com a IA. E vai aumentar cada dia. É um negócio que vem pra ficar, não tem Vem. jeito. Não tem jeito. E as empresas têm que entender que ela tem que entrar, né? Eu digo o seguinte, você fabrica uma peça para avião, aí o cliente ligou para você e pediu um orçamento. Demora uma semana para entregar um orçamento, o avião já voou com outra peça. Já foi. Já voou, né? Falando nessa velocidade aí, aproveitando isso, cara, um aspecto da reforma tributária importante, e assim, vejo também pouca gente preocupada com isso, até porque se o cara hoje não consegue fazer a gestão de fluxo de caixa dele, com a reforma tributária, talvez, assim, com certeza, para ele que não está antenado, vai piorar. Que a gente vai ter o cenário do split payment. Você já ouviu falar nisso? Não. O que é o split payment, cara? A empresa lá tem a parte de serviço dela, né? Uhum. E não só como prestadora, mas de tomador também. Já vi lá de vocês trabalhando lá, pagando guia de retenção de serviço. Isso. Né? Então, como é que funciona o mecanismo lá hoje você, tomador de serviço? Você recebe a nota do teu prestador de serviço e aí você vê lá que dentro da nota fiscal você tem os tributos lá de retenção, né? Uhum. E aí você paga uma guia à parte desse tributo e o total da nota você vai pagar o total líquido, né? Você tem lá o total R$ 1.000 é anual de serviço, mais, quer dizer, menos os tributos. Uhum. Aí você deposita para o cara, por exemplo, 950 e paga uma guia de R$ 50. Ok. Né? Isso vai ser implementado em toda operação financeira, quase toda operação financeira. Né? Vai depender do administrador, se ele vai estar pronto para isso. Então, basicamente, se eu estou comprando de você algo, ou você está comprando de mim algo, o imposto vai ficar retido na fonte. Uhum. O split é justamente isso, essa separação. Então, te paguei, Pix, ou débito, Uhum. esse tributo vai direto para a Receita e você só vai receber no total líquido. Percebe que vai mexer com a tua precificação? Sim. Percebe que tem um fluxo de caixa. Tem um fluxo de caixa, cara, porque pensa que hoje o avião já partiu, né? Hoje tem muito disso, o avião partiu, porque você apura o tributo, nós estamos aqui em dezembro, e você só vai começar a preocupar com o tributo dia 10, dia 20, 25 de janeiro, sobre o que você vendeu hoje. E agora? E agora vai ser na hora. Na hora. Então, o trabalho, assim, a consciência do empresário, que por isso que eu tô falando, né? O tributo vai ter que ser vivido dia a dia, cara. A gente vai ter que respirar gestão, principalmente, e tributo. Porque hoje até no cenário aí, não sei se você vai concordar comigo, mas até mesmo a gente costuma, nesse cenário de contabilidade, não, eu tenho uma contabilidade, mas o meu gerencial é a parte. O meu tributo eu gerencio uma forma e os meus números de empresa eu trabalho de outra. Isso não vai dar certo. Não vai mais existir. Não vai dar certo. A gestão tem que ser única. Uhum. Então, se o cara era um empresário excelente, ele vai ter que ser um empresário excepcional. E aí sabe que ele tem que se cercar de gente instruída. Sim. Tem que procurar instrução. Sim. Entendeu? Por isso que, assim, eu tô falando desse profissional aí que hoje não existe, que eu já vi até rumores de mercado, assim, de movimentações. Cada empresa, as empresas grandes estão dando um nome. A Vale contratou um cara lá que ela chamou de controller
Teve a L'Oréal contratou um outro profissional que ela chamou de controladoria, de tal, mas todos formados em contabilidade e gestão de tributos. Para quê? Para fazer essa gestão que eu estou falando aqui. A transição e a gestão. Esses caras são os tax managers. Entendi. Interessante. Entendeu? E a gente quer democratizar isso, cara. Esse conhecimento a gente quer democratizar. Desmistificar isso aí. Formar tax managers ou a gente atender o maior número de empresas possível, automatizando, com a ajuda da IA, com a ajuda de ferramentas. Vamos falar da sua empresa agora. Vamos lá. Qual é o perfil da sua empresa lá? Como é que você atende? Qual é o teu universo? O que você faz? Conta pra gente aí. Cara, meu universo é um multiverso, né, na verdade, né? Eu atendo diversos clientes de diversos segmentos, seja varejista, comércio, indústria, produtor rural também, de diversos estados, distribuidoras, importadores. Não tem um segmento específico, você tá, transversal. A gente é especialista, essa é porque a gente pulverizou o nosso nível de conhecimento, né? Sim. Né? Através do estudo da tributação, a gente dominou. E um aspecto que acho que o nosso diferencial é que a gente não domina só a tributação. Por isso que eu falei do multiverso. Cada empresa é um universo diferente. Sim. Você precisa mergulhar no universo do cliente para você entender a necessidade dele. Concordo com você. E como a tributação vai ajudá-lo. Você pode olhar uma série de coisas a nível de papel, mas a cabeça aqui tem alguma coisa paralela que você não consegue entender como é que roda. Ótimo. Como é que você faz negócios aqui se não aparece nada aqui? Bom, porque isso aqui é um nível pessoal, meu ambiente, e aí você começa a entender como é que a dinâmica da empresa funciona, e aí você vai entender as necessidades dele. É isso, não existe um KPI, não existe marketing assim, não sei, segmento aí é tantos % de tributo você vai pagar, e você vai lá, aplica uma estratégia no cliente que não cabe. Sim. Você tem que entender a realidade dele. Vai parecer com outros. Tal. Você faz uma consultoria primeiro para investigar toda a situação, o A diagnóstico. gente faz um diagnóstico, né? Foi o que a gente fez lá. Né? Sim. A gente entrou, mergulhou no dia a dia, entendeu qual era a tua operação, o nível de conhecimento da equipe, o relacionamento, também... Stakeholders envolvidos, né? Terceirizados e tal, todo mundo envolvido. Isso aí. Aí eu só pensei nos segmentos que você atendia mais interessante. Por isso que é um multiverso. Legal. E vamos falar da banda agora, né? Cara... Não, agora eu vou puxar pra você, peraí. O que você tem escutado, cara, ultimamente? Rapaz, hoje eu uso muito o Spotify. A gente puxar o Daily Mix do Felipe. E eu tô com um problema. Eu liberei a senha pro meu filho e ele pegou a minha playlist e encheu de problema. É mesmo, cara? Que ele gosta desse rock pauleira que parece uma metralhadora. E a gente eu sou mais pro clássico, é isso que eu ia falar. Eu gosto mais de um clássicozinho. Eu gosto muito de blues, né? Então, curto muito blues. Eu gosto muito de ouvir um Buddy Guy, né? Então, já assisti Buddy Guy. Steve Ray Vaughan também gosto. Então, eu tenho uma história engraçada com o Buddy Guy, que eu fui assistir ele, e ele tava com a guitarra sem cabo. Ele desceu pra plateia e saiu andando no meio todo do povo, e era de noite, escuro, e eu tava com uma máquina que tinha um flash poderoso. Tu largou na cara dele. Ele ficou tonto, rapaz, né? Please, né? Mas eu dei uma flechada no olho dele, ele chegou a ficar prateado, rapaz, a foto saiu todo prateado. Eu falei, meu Deus do céu, ele não esquece de mim. Eu não esqueço dele, ele não esquece de mim. Porque eu dei uma flechada nele que foi terrível. Tem uma do B.B. King também, que recentemente aí viralizou no TikTok, ele tocando a corda. Ele foi lá, pum, tava solando, arrebentou a mizinha dele, a corda lá, aí tá a última. Não, peraí, ele chamou o Rude e ele
continua o Solano e o cara tocando a corda pra ele, ele afina. Essa eu não vi, não. Ó, toma. Chega até arrepiar, cara, Essa eu não vi, não. de falar, bicho. Esses caras são muito bons. Assim, o blues, cara, é fantástico, né? E eles conseguiram manter uma forma artesanal ainda, até hoje, de fazer música. Cara, todo show de blues é único. É um negócio muito de blues. encomenda e é muito bom, cara. É muito bom. Assim, eu assisti 2 shows do Ozzy Osbourne, né? Que eram meu fãzão, eu sou fãzão do Ozzy. Agora que já foi embora. Cara, Não, aqui no Rio. E levei meu filho. Então, pra mim foi uma realização assistir o Ozzy com filho, né? É o maior barato. Ter um filho roqueiro é muito bom. Então, que curte as mesmas coisas que eu. De vez em quando ele gosta de umas outras coisas, é óbvio, natural. Mas é muito legal ir com o filho assistir o Ozzy. Fui 2 vezes. E assisti outras bandas. Eu gosto muito de show de rock, eu me amarro muito. Eu acho, O hobby de família é procurar onde tem uma banda tocando. Eu não sei. Quando não é a minha. não é sua, Mas pra mim o rock é igual. Assim, a banda, eu costumo falar que é um hobby igual jogar bola, igual jogar futebol, igual correr de kart. Né? É uma parada que é descompromissada, mas tem um certo nível de compromisso que requer ensaio, requer compromisso, tudo mais. Mas a música é um prazer pra mim. E a gente tem que sair um pouco da nossa rotina, né? Tem que sair. E Imagina você ficar descarregar a bateria, exatamente. Essa área fiscal, que exista, cara. essa área fiscal é muito tensa. E a área de tecnologia também. A gente fica envolvido com tecnologia porque muda o tempo todo, né? Então você tem que estar antenado. Cara, te perguntar como é que você projeta a Sistab e a área como um todo para os próximos 37 anos. Na verdade, eu vou contar um segredo aqui, né? Nós contratamos uma empresa para definir a parte de IA da empresa, né? Então tem um projeto já rodando de implantação de uma série de coisas. Então a gente tem um projeto aí de mudar a empresa toda, tá? Eu não vou falar mais sobre isso não, porque mas não é o funcionário ir lá no chat GPT e corrigir um texto. A gente não está falando disso. Nunca é. Né? A gente está falando de usar a plataforma. O potencial das ferramentas de AI descobre que não é só problema. E hoje as empresas têm empresas que estão perdidas. Meu pessoal usa IA, cada um usa uma coisa, cada um faz uma coisa, cada um usa uma ferramenta, cada um usa de um jeito. Não é isso que a gente está falando, né? A gente está falando de alguma coisa organizada, ter uma empresa contratada. Que legal, cara. Para isso, é uma parceria muito grande que eu estou fazendo com a empresa da Dominique. E sim, é um futuro que não tem como fugir, né? E outra coisa que nós fizemos esse ano, nós passamos a Sistab para uma empresa de engenharia. Nós botamos um engenheiro dentro da empresa e hoje ela deixou de ser uma empresa de assistência técnica de vendas e uma empresa de projetos também. Né? Estamos engatinhando ainda com isso, estamos nos primeiros projetos. Nós queremos ter produto próprio, nós queremos ter algumas coisas. Ficar mais independente, né? Não só depender de representantes, fornecedores e ter produto próprio, soluções próprias. Aí envolve IA também nisso, né? Um produto próprio de IA. Então nós estamos trabalhando para isso. A gente não para, a gente não consegue parar. Se você parar, você fica para trás e vai ser engolido, né? E é muito dinâmico. Então você tem que estar antenado no que está acontecendo. E a gente está antenado, a gente consegue. Foi muito engraçado quando nós convidamos para... É isso, você tem essa característica, tanto você como o Fernandão, cara, vocês têm essa característica. Sim. São muito ativos. O tempo todo, ligado ao que está acontecendo. Uma mente, cabeça de garotões, né? Desde garotões, né? E assim, sempre inovando. Sempre inovando. Eu acho isso maneiro demais. E o mercado percebe isso. Né? Quando na pandemia nós implantamos, o Fernando que cuidou disso, da transformação digital da empresa, e aí o nosso técnico ele chega num cliente, já há alguns anos, ele chega e fala assim, assina aqui o relatório, por favor, com fotografia, com tudo, já sai um e-mail para você, para o supervisor, para o cliente, para o meu financeiro, você tem que cobrar, você acaba com um monte de problemas. Antigamente eram 5 vias de carbono, né? O cara saía viajando, voltava uma semana depois, você não conseguia ler o que ele escreveu, né? Esse mundo acabou. Tem gente ainda assim, né? Outro dia lá em casa chegou o provedor de internet, assina aqui, aquela folha de 2 folhas de com carbono no meio. Eu falei, meu Deus do céu, cara, esse cara tá no tempo das carroças, né? Tu não lembra nem como eu tô ali. Exatamente, quase que é o dedão,
Então, assim, essa dinâmica do que está acontecendo no mundo, a gente está sempre ligado, né? Está muito antenado com isso e sempre tentando inovar. Outra coisa, a gente trabalha com empresas, é o que eu falo, né? A tua cadeia, quem é a minha cadeia? Minha cadeia são fornecedores internacionais, como você falou, nacionais e internacionais. De E- conteúdo de importação. e- isso. Importam direto. Importam, tem fabricantes nacionais também. E quem é meu cliente? São grandes players também. Como é que eu vou me comunicar com esse cara? Vamos pedir o quê? O sinal do fax? É. Né? Então, se eu tenho um cliente aqui que totalmente automatizado, meu cliente é o cara de data center, então ele vai teclado dele, ele não sabe fazer outra coisa, ele nem liga para mim. Não tem paciência, né? É tudo imediato, né? E como é que eu vou me comportar dentro dessa minha cadeia? Né? Eu vou deixar o avião embora, né? Eu preciso de um fornecedor que seja digital aqui, seja o mais automatizado possível. Eu preciso ser automatizado para atender a minha cadeia de meus clientes que são dinâmicos, né? Semana nós tivemos um telefone assim, poxa, vocês alugam equipamento? Alugam. Não, porque parou o data center aqui, eu não vou dizer de onde é que foi, que vai até pegar mal, né? Aí eu digo, cara, você não tem outros recursos de paralelismo, não tem nada? Não, para que vamos atender você. Sai correndo para atender. Então, assim, você ainda, né, nós temos que ser dinâmicos o tempo todo, né? Às vezes tem clientes que não estão tão dinâmicos assim, mas parou um data center, parou os e-mails da empresa, parou tudo. Ele não tinha um sistema de redundância. Então, assim, é muito dinâmico, é muito intenso tudo isso. Nós funcionamos 24 horas, nós temos plantonistas, tem uma série de coisas. E todo mundo está treinado em fábrica, tem que estar modernizado, tem que estar antenado, com a empresa toda sistematizada, tudo, senão eu estou fora, essa cadeia está fora, né? Você tem que estar na cadeia. Né? Esse negócio do avião voou, eu estava falando. Pra caramba. Porque o cara pede uma proposta, daqui a uma semana chega uma proposta. O cara já ligou para outro. Fala outra muito assim, legista, profissional legista. Morreu de quê? Ou morreu de quê? Aqui é evitar a causa da morte, pô. Então tem que ser o cara do dia a dia, ele tá dinâmico antes. Positivo. Entendeu? Tem que trazer. Agora hoje vai na internet, procura 500 fornecedores em um segundo, vai comprar outro lugar e vai ver, pronto, vai seguir. Essa parada aí. Outro dia, conversando lá com a consultoria, eu falei, tem um fornecedor que outro dia me demorou 15 dias para mandar um preço. Eu fiquei com vergonha de falar com o cliente. Né? Uma empresa de outro estado. Quando chegou, porque nós estamos atrapalhados aqui. No dia de hoje, você demorar 15 dias para fazer um preço, não cabe mais, exatamente isso. Não cabe mais. Então o mercado ele é extremamente dinâmico, se a gente não acompanhar, você vai ficar para trás, né? E você tem que tentar ficar na frente, né? Você tem que correr na frente. Correr na frente. Cara, você quer perguntar mais alguma coisa de reforma tributária? Você veio aí com a tua Rapaz, eu vim aqui mas muita coisa você já me explicou, você já esclareceu para mim. Qual foi a frase que você usou antes do programa começar, cara? Sobre tributos? Que é um terror. Alguma coisa assim, não é fácil, é difícil. Porque a gente que paga tributos, né, é um lado pesado, né? E com esse papo aqui agora, conseguiu clarear o... Você saber como funciona, né, aí isso tranquiliza. O problema são os valores, né, que não é o existir o tributo, é o percentual, né? Então, isso que é pesado, né? Então, quando você fecha o ano e vê quando você pagou de tributo, às vezes você se sente injustiçado, se sente injustiçado em relação a outras coisas, né? Você começa a fazer comparativos e não... Mas só uma pergunta, se você não falar nem em valores, aquele montante que você pagou foi sobre o lucro? Não, todo imposto, todos os impostos pagam na empresa. Consumo? Tudo, tudo. E lucro? Entendeu? Porque assim, a reforma, a gente precisa deixar claro, né? IBS, CBS é consumo. Uhum. A gente tem se falado sobre a reforma tributária chegar na distribuição de lucro também. Mexer com o IR, contribuição social. Então, por exemplo, a forma como você vai apurar o teu lucro real lá na sua empresa, ela até agora vai continuar a mesma. Não vai mudar. Vai fechar com a tua contabilidade, vai ver como você está no lucro real, você vai ver lá
a apuração, né? Se deu o resultado, né? A apuração do resultado, se deu o lucro prejuízo. E aí você vai ser tributado, né? A parte do lucro. Da mesma forma, a empresa de lucro presumido, ela vai ter esse aspecto, né? Da tributação do IR, contribuição social, ela vai permanecer a mesma. A presunção lá, a faixa de presunção, se é uma empresa de mercadoria, de venda de produtos, né? Ela vai tributar a faixa de presunção a 8%, depois você tira as alíquotas, e você tem, para o serviço, 32% a faixa de presunção. Isso aí vai continuar. O que vai mudar é a forma como... Basicamente, vamos falar aqui, simplificar, né? ICMS, PIS, COFINS vão sair, vão entrar IBS, CBS, e aí a gente vai ter que ter esse planejamento de débitos e créditos para pagar esses tributos aí com a reforma tributária, né? Para você conseguir diminuir o máximo essa carga aí que a gente ainda não sabe. Agora uma pergunta genérica. Algum setor, o agro, ou a construção civil, ou tecnologia, ou setor imobiliário vai sofrer mais? Esse último vai. Esse último vai, bicho. Setor imobiliário. Porque, assim, é um setor que ainda carece... Quando você abre uma empresa de venda de mercadoria, seja através de informação, ou de um contador, ou uma consultoria, ele já sabe que tu vai precisar de sistema, vai precisar de contador, tu vai precisar isso aqui para cumprir obrigação acessória e tudo mais, essa estratégia e tudo mais. Você já abre uma empresa já sabendo de toda essa infraestrutura. O cenário que você vai enfrentar. Você vai enfrentar. O aluguel, ele vai entrar nesse cenário. Mas pensa comigo, cara. A maioria do setor de imóveis, a gente está falando aí de pessoas físicas, às vezes. Mas, Sim. Né? Que tem sua casinha lá. Sua casinha, seu Airbnb. Sacou? Aí o cara tá preocupado só com a holding dele. Mas tem um antes disso, que vai entrar agora na reforma tributária. Então é um setor que vai ser bem atingido. Vai ser bem atingido. Eu falei aqui pro outro convidado, tá lá no nosso vídeo lá, que vai ter pessoa física, cara, contribuinte. Ele tem que preencher lá uns requisitos, mas vai existir esse cenário. O cara não é uma empresa, mas ele é contribuinte. O imóvel vai ter que ter um CNPJ do imóvel. Por licença, Sérgio, isso é bem rápido, você pôr o carro aqui. Lembra aquele cabo lá do início? Só uma fala só pra alguma live que eu trocado, você falar e sem nada. Tá. Por esse vídeo. Já tá acabando, cara. Nós estamos com quanto tempo? Já tem 50 minutos. Vamos fechar por 60? Fechar por 60. Tá. Tem um horário também. Fala pra caracas. Você. Pô, mas ficou maneiro demais. Tem que vir mais vezes, cara. Pedi pro cara trocar o carro lá. Aí já foi, comprou o óculos. Pode continuar, por favor. A preocupação hoje é a seguinte: vai mexer na minha margem de lucro. E é isso que preocupa o empresário. Vai mexer. Vai né? mexer. Então, você vai ter que precificar a sua empresa toda de novo. Isso, mas né? A gente vai abrir um leque para novas estratégias, para a gente diminuir esse impacto na margem de lucro também. Você tem que ser muito bem pensado, muito bem planejado. Porque senão você diz, não, reforma, tá bom, vou me encaixar aqui, mas se você não olhar o todo... não basta você só se adequar. Isso aí. Entendeu? Me adequei. Beleza, isso é só a primeira parte do problema, cara. Isso, é isso que eu queria. Aí você se adequa. Aí, pô, você perde competitividade, bicho. É exatamente isso que eu queria preocupação. A gente está encerrando o papo, mas só para uma outra questão que você talvez ainda não perguntou. Esses tributos aí que a gente está falando, cara, ele vai ser tudo por fora. O que é por fora? Igual o IPI é hoje. Você tem o preço da mercadoria na nota fiscal mais o IPI. Aí isso vai dar o valor final da nota. Então, quem está comprando de você vai se adequar a essa coisa. Tá, é R$1.000 com ou sem imposto? Porque hoje é tudo por dentro. Sim. Quando você bota R$1.000... Já está embutido. Tudo você...
Entendeu? Aí você tem que atingir uma margem pra você conseguir pagar. Lá vai estar irmão, vai Destacar, tudo destacado. Né? E é como eu te falei, vai ter o split que vai ter a arrecadação ali direta, cara. Então só vai sobrar a tua parte mesmo. Isso. Entendeu? Então tem que ser muito cuidadoso, muito criterioso. É, porque muita gente pega o dinheiro do imposto que ia pagar no mês que vem e usa ele como fluxo de caixa. Isso, fluxo de caixa. Isso. E gira, ele gira com esse dinheiro. Topa as finanças dele. Eu fiz uma venda agora que o cara vai me pagar daqui a 30 dias. Tudo bem, daqui a 30 dias vai estar usar meu fluxo de caixa até aguentar aquele próximo pagamento, não pago o imposto agora, eu pago lá na frente. Isso acaba tudo. Né? Essa manobra financeira muda toda. Então, vai acabar. Mas a régua vai ficar aqui, ó, porque esse tipo de prática gera uma concorrência desleal. A gente vai igualar o jogo para todo mundo, bicho. E aí sai na frente quem bebe a água primeiro, né? Tá certo. Filipão, irmão, considerações finais aí? Sei. É um prazer enorme ter vindo aqui. Muito bom conversar contigo. Sempre bom estar com você. Assim, a gente tem lá na Sistaba, a gente tem uma consideração muito grande por você, né? Você é um especialista pra gente. E a gente sabe que você nós fomos indicados por um grande escritório de contabilidade, que também referenciou você muito bem pra gente, e deu tudo certo, né? E tanto que de vez em quando eu indico alguns amigos para te procurarem. Tô recebendo. Porque realmente o teu conhecimento é muito interessante, muito rico, é muito bom ter gente por perto da gente, que são os especialistas e interessados, e ainda mais de bom astral, de amizade boa, e roqueiro ainda por cima. Que é fundamental, né? Que já é um assunto chato, te deixa chato aí, Isso. cara. Fica nebuloso. Nunca mandou o ingresso do teu show, mas tudo bem. Eu fico aguardando um convite. Vai lá que a gente desce, chama os amigos lá. No motoclube lá, que a gente vai lá. Tá bom. O maior prazer. Seria ótimo ver vocês lá. Cara, obrigado pela confiança, Ricardo, por esse bate-papo aqui. Foi uma honra, cara. Fiquei muito feliz de ter aceitado esse convite aí. E, cara, sucesso. Obrigado. Isso aí, irmão. Valeu. Tamo junto. Grande abraço. Pessoal, a gente tá encerrando aqui mais esse episódio. Se você gostou, se identificou com o conteúdo, não esquece de dar o joinha aí. Vai ajudar a gente a distribuir e propagar mais ainda, né, esse conteúdo aqui de tributação. Espero vocês também no nosso próximo episódio. A gente vai trazer um convidado de uma outra área, né, para também estar debatendo aqui todo o futuro da gestão tributária, né, e esse cenário tributário nacional. Beleza, pessoal? Forte abraço, fique com Deus e até a próxima. Valeu!